Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E agora que vocês já estão familiarizados com a interface do Excel, nós vamos entrar em algumas fórmulas simples, mas que são muito utilizadas em processos seletivos e também no dia a dia de trabalho. Hoje nós vamos aprender as funções soma, média, mínimo, máximo e conte valores. Essas fórmulas são o básico para qualquer análise de dados e são fáceis de usar, mas também faz uma grande diferença aí na sua produtividade. Então, estamos aqui com a nossa base de dados e o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse intervalo de dados e vou descer um pouco mais. Eu vou selecionar nessa borda verde e vou posicionar esse intervalo de dados a partir da linha 10. Porque é acima desse intervalo que nós vamos inserir os nossos indicadores. Então aqui eu vou inserir um cabeçalho chamado total e também um outro chamado subtotal. Então, nós vamos começar com a fórmula soma, que é provavelmente uma das mais utilizadas no Excel. Ela simplesmente soma os valores de um intervalo de células. Por exemplo, se quisermos somar todas as quantidades vendidas da nossa tabela de vendas, nós vamos utilizar a seguinte forma. Eu vou selecionar essa célula, vou digitar igual no meu teclado, também digito a palavra soma, pressiono o Tab e agora sim eu posso selecionar o meu intervalo de soma, que nesse caso é a quantidade vendida. Então seleciono toda essa coluna e pressiono Enter. Isso nos dá o total de unidades vendidas de todos os produtos. A fórmula soma ela é muito útil quando precisamos somar grandes intervalos de dados de forma rápida e eficiente. E lembrando, galera, de sempre inserir um nome aí para o seu indicador. Nesse caso, vou chamar aqui de quantidade total de itens. Vou abrir um pouco mais essa coluna A e agora sim, nós podemos prosseguir aqui com os nossos cálculos. E agora, nós vamos partir para a nossa segunda fórmula. Nesse caso, nós vamos utilizar a fórmula média, que calcula o valor médio de um conjunto de números. Vamos supor que queremos descobrir a média do preço unitário dos produtos vendidos. Nesse caso, vou selecionar essa célula aqui, vou digitar a fórmula média e também seleciono o meu conjunto de informações. Pressiono Enter e nós temos o nosso resultado. Eu vou inserir o título do meu cálculo, que nesse caso é o preço médio unitário. E aqui eu vou prosseguir com o título dos nossos indicadores. Então, inserir aqui, ó, preço máximo unitário, preço mínimo unitário e também quantidade de vendas. E aqui nós vamos utilizar a fórmula máxima. Então, venho no meu teclado, digito o máximo, seleciono o meu intervalo de cálculo e pressiono Enter. E posso fazer a mesma coisa com a fórmula mínimo. Seleciono todo o meu intervalo, pressiono Enter e assim nós encontramos o produto com o menor preço de venda e também o maior preço de venda. E para finalizar essa coluna de total, nós vamos utilizar a fórmula conte valores. Então venho no meu teclado, digito igual, vou selecionar a fórmula conte valores, pressiono Tab e aqui eu posso selecionar qualquer intervalo, seja produto, quantidade vendida ou preço unitário, porque a fórmula conte valores ela é útil quando queremos contar células que não estão vazias, seja ela preenchida com textos ou números, tá? E nesse caso, cada linha representa uma venda. Então eu posso selecionar toda a coluna de produto, pressiono Enter e eu tenho ali um total de 18 vendas no meu intervalo de dados. Então, aqui finalizamos essa coluna de total. E vamos supor que em uma conversa alguém me pergunte bem assim:
Beleza, Lucas, mas eu quero saber apenas as informações aqui do item caneta. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os meus cabeçalhos. Nessa guia página inicial, eu vou vir aqui nessa ferramenta de classificar e filtrar e vou selecionar essa opção de filtro. E assim, eu adiciono filtros aqui para os meus cabeçalhos. Vou selecionar apenas o item caneta e percebam que o meu intervalo de dados ele se resumiu, mas as minhas informações, os meus indicadores, eles permaneceram estáticos. E é por isso que eu vou explicar para vocês o motivo dessa coluna subtotal, aonde que nós vamos calcular basicamente as mesmas informações utilizando outra forma, que assim ela vai acompanhar o resumo de acordo com o meu filtro, beleza? E para utilizar a fórmula subtotal, não tem segredo, galera. Olha só, pressiono igual, subtotal, vou selecionar a fórmula pressionando Tab. E aqui nós vamos utilizar as mesmas métricas da coluna de total, tá? Para calcular a quantidade total de itens, qual foi a fórmula que eu utilizei? Aqui nós utilizamos a fórmula soma, correto? Então aqui eu vou utilizar também a métrica da fórmula soma, pressiono Tab, ponto e vírgula, e agora eu tenho que selecionar o meu intervalo. Vou selecionar a quantidade vendida, pressiono Enter e nós temos o nosso resultado. E agora, para os demais indicadores, nós vamos repetir o mesmo passo. Vamos digitar a fórmula subtotal, vamos selecionar a métrica, nesse caso, preço médio unitário. Vou utilizar essa métrica número 1, pressiono Tab, ponto e vírgula, vou selecionar todo o meu intervalo e pressiono Enter. E assim, nós temos o nosso resultado. Eu vou fazendo isso aqui, para todos os nossos indicadores, beleza? E agora sim, nós temos todos os nossos indicadores nas duas colunas. E agora, se eu selecionar apenas o item caneta, percebam que a coluna subtotal vai acompanhar o resumo do meu intervalo. E assim eu consigo analisar item por item e verificar aqui quais foram as métricas que eles atingiram, beleza? E assim nós finalizamos a nossa aula. E aqui vocês aprenderam a trabalhar com algumas das fórmulas mais básicas e úteis do Excel. Essas fórmulas são frequentemente cobradas em testes e são essenciais também para começar a manipular os dados de maneiras mais eficazes, tá? Não se esqueçam de praticar, porque na próxima aula nós vamos aprender sobre formatação de células e tabelas também, para deixar suas planilhas ainda mais profissionais, beleza? Então, até lá!